Olá, alunos da EJA primeira fase, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, vocês já me conhecem, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Esta é a aula de número 12, onde nós iremos tratar da dinâmica climática da atmosfera, clima versus tempo. O detalhamento desse conteúdo é clima e tempo, elementos do clima, radiação solar, temperatura e massa de ar. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar dos elementos e dos fatores que influenciam ali no clima. Nós vamos conhecer quais são esses elementos, quais são os fatores que são capazes ali de modificar o clima e não somente isso, a dinâmica climática em uma escala local, regional e também global, certo? Mas antes de nós falarmos sobre os elementos e os fatores que compõem o clima, eu gostaria de diferenciar para vocês dois conceitos que são distintos, embora as pessoas costumem usar esses conceitos como sinônimos, tá? É comum as pessoas utilizarem o conceito de tempo e de clima como sinônimos, quando eles são conceitos diferentes, certo? Para a gente abordar essa temática, eu fiz aqui uma espécie de enquete no nosso Fala Povo para perguntar dos professores aqui do Centro de Mídias se eles sabem a diferença entre o tempo e o clima. E vamos observar o que eles falaram em relação ao tempo e o clima. Daqui a pouco eu volto para observar a fala deles, verificar também essas diferenças do ponto de vista conceitual. Acompanhem com a gente o nosso vídeo. Bom, eu penso que o tempo se refere ao clima imediato, né? Aquilo que está naquela hora, se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso. E quando se refere a clima, eu acho que já engloba um tempo maior, né? Maior no ano, na semana, no mês, né? Então tem a ver com as 4 estações também. Então eu penso que seja isso, né? O tempo é algo mais imediato, mais momentâneo, e o clima talvez seja algo mais a longo prazo. Bom, acredito que a parte do tempo é a questão de você contar o tempo, as horas, não é? Ou dizer se o tempo está agradável ou não. E a parte do clima é se o clima está, por exemplo, chovendo ou vai nevar, alguma coisa relacionada do tipo. Acho que é isso. Então, eu acredito que o tempo ele esteja relacionado com a contagem das horas, dos minutos, o tempo da forma como a gente conhece, né? Já o clima, ele está relacionado com condições meteorológicas, né? De se está chovendo, se está fazendo sol. Eu acredito que seja essa basicamente a diferença. Bom, na minha visão, o clima está ligado com a temperatura, aquilo que a gente sente no ambiente, né? A temperatura, aí a gente calcula o clima a partir da temperatura que eu estou sentindo no meu corpo. O tempo, nós estamos dentro de uma questão mais cronológica, né? Quer dizer, o tempo passa, o tempo presente, o momento presente. É mais ou menos essa a diferença. Olha, eu acredito que o tempo seja em relação às condições climáticas e o clima seja também, são sucessões momentâneas de algo assim sobre a atmosfera. Olha só, vocês observaram que a pergunta é simples, né? A diferença entre tempo e clima, mas gera ali uma confusão em relação a duas questões em especial. A primeira questão é o uso da palavra tempo, né? A gente viu que alguns confundiram o tempo com a questão cronológica, né? Com a marcação das horas, dos dias, por exemplo. Não é desse tempo que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando do tempo enquanto condição atmosférica, certo? Outro ponto importante é essa questão da diferença entre o que é clima e o que é tempo, que às vezes fica confuso, e são coisas distintas, e vocês que estudam geografia, vocês precisam saber essa diferença, tá bom? Porque são dois conceitos, que podem ali ser cobrados de vocês. Além do mais, é algo do nosso cotidiano também e nós precisamos saber. Então eu vou trazer aqui de uma forma bem simples para vocês essa diferença entre tempo e
clima. Vamos começar analisando ali o que é o tempo. Olha, o tempo, ele descreve as condições meteorológicas, tá certo? De uma determinada região, de uma região, em determinado momento. Então, quando nós falamos do tempo, nós estamos falando daquilo que está acontecendo momentaneamente, das condições meteorológicas momentâneas de um determinado lugar, de uma determinada região. Exemplo, está chovendo, está sol, está quente, está frio. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de tempo. Hoje amanheceu chovendo. Isso é tempo, não é clima, tá certo? Hoje à tarde hoje fez uma bela tarde de sol, por exemplo. Isso é tempo e não clima, tá certo? O que é o clima, professor? O clima, ele vai reunir essas informações do tempo atmosférico. E você observa essas informações para você dizer que o clima mudou ou não, você tem que observar essas informações de tempo atmosférico pelo espaço de pelo menos 30 anos, tá? Pelo espaço de tempo de pelo menos 30 anos em um determinado local, para eu poder falar que o clima mudou. Portanto, quando eu quiser dizer que estava frio, ficou quente, eu estou falando do tempo, tá? O tempo mudou. Eu não posso dizer que o clima mudou porque amanheceu chovendo e à tarde fez sol. Tá certo? Para eu falar que o clima mudou, eu tenho que analisar essas informações atmosféricas ali ao longo de um espaço de tempo de pelo menos 30 anos para observar se o padrão de temperatura mudou, por exemplo, certo? Bem, agora que a gente já sabe essa diferença entre tempo e clima, nós iremos analisar os fatores e os elementos que interferem ali na dinâmica climática, certo? Nós vamos conhecer quais são os principais elementos, quais são os principais fatores do clima. Vamos começar com os elementos do clima e nesse primeiro momento eu vou dizer para vocês o que são esses elementos que compõem o clima, que influenciam na realidade na dinâmica climática. Acompanhem comigo. Olha só, os elementos climáticos são grandezas meteorológicas que caracterizam o clima e são quantificadas por instrumentos específicos, certo? Vou repetir de novo para vocês. O que são os elementos climáticos, professor? São grandezas meteorológicas que caracterizam o clima e eles são quantificados, tá? Por instrumentos específicos. Um exemplo, você pode aferir a temperatura, você pode medir a temperatura utilizando ali um termômetro, por exemplo. Isso é uma forma da gente aferir um desses elementos que compõem o clima, certo? Vou apresentar para vocês nesse momento esses elementos que compõem o clima. Nós temos aqui, olha, nós temos a temperatura, nós temos a umidade atmosférica, nós temos a precipitação aqui embaixo, nós temos os ventos e a radiação e nós temos também a pressão atmosférica. Então esses aqui são os elementos que compõem o clima. E eu vou caracterizar nesse momento para vocês cada um desses elementos, a começar com a temperatura. Vamos lá. A temperatura, ela apresenta ali o grau de calor da atmosfera. Ou seja, ela vai ali trabalhar com o aquecimento do atmosférico. E a gente vai ver ali se a gente está com uma temperatura mais elevada ou não, certo? A pressão atmosférica, ela força ali, é uma força, exercida pelo peso da atmosfera sobre a superfície terrestre, tá certo? E o instrumento que a gente utiliza pode ser ali, que a gente utiliza para medir essa grandeza, tá? Por assim dizer, é o barômetro. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, outro elemento na realidade, é a umidade atmosférica. E o que é essa umidade atmosférica, professor? É a quantidade de água ou de vapor d'água que a gente vai ter na atmosfera, tá certo? E essa água ela pode estar em estado no vapor, né, que é ali no seu estado gasoso, tá certo? Então, basicamente, quando a gente falar de umidade atmosférica, é umidade atmosférica, tá? Nós estamos falando da quantidade de água na forma de vapor, certo? Quantidade de água na forma de vapor, corrigindo o que eu falei anteriormente, ou seja, no seu estado gasoso que está presente ali na atmosfera, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar a questão da precipitação. A precipitação, ela é um fenômeno relacionado à queda de água da atmosfera, basicamente, certo? Só que
a gente conhece a chuva como principal forma de precipitação, né? Que é quando a água cai ali no seu estado líquido, mas existem outras formas de precipitação, que não é essa que é comum aqui na nossa região, na Amazônia, por exemplo. Quando chove, a água cai da atmosfera no seu estado ali líquido, né? Pode ocorrer precipitação em forma de neve, em forma de granizo também. Não é comum, mas temos registros, inclusive aqui na cidade de Manaus, de chuvas ali com granizos, certo? O vento, ele é o movimento da partícula de ar na direção de uma região de maior pressão atmosférica para uma região de menor pressão atmosférica com determinada ali intensidade. Então, basicamente, o vento vai falar de movimento de partículas de ar, certo? Na direção de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão atmosférica. A gente tem a radiação, que nada mais é que a energia propagada ali na atmosfera, que vem principalmente do Sol. O Sol emana radiação solar para a atmosfera, parte dessa radiação é refletida, a outra parte entra na atmosfera terrestre, chega até a superfície, é absorvida pelos corpos que aqui estão. Esses corpos absorvem essa radiação, transformam em energia infravermelha, que é o calor, e aquece a nossa atmosfera. Então, esses são os principais elementos que compõem o clima. E para reforçar, mostro a vocês novamente esses elementos que compõem aqui o clima, conforme vocês podem observar, certo? Vou repetir novamente. Os elementos do clima são temperatura, umidade atmosférica, precipitação, vento e radiação e também a pressão atmosférica, certo? Bem, agora que a gente já conhece quais são os principais elementos do clima, nós iremos tratar agora dos fatores do clima. E o que são, professor, esses fatores do clima? Os fatores do clima são fatores geográficos. Como assim, professor? Os fatores geográficos, a gente pode considerar um fator geográfico, por exemplo, o oceano é um fator geográfico, uma montanha é um fator geográfico, tá certo? Então, os fatores do clima são fatores geográficos capazes de modificar o clima, pois influenciam os elementos climáticos. Então, basicamente, esses fatores do clima, que são geográficos, eles vão influenciar os elementos do clima, que, por sua vez, vai influenciar o clima e a dinâmica climática. Como eu já falei, em uma escala local, regional ou até mesmo global. E, professor, quais são esses principais fatores do clima? Tenho aqui destacado para vocês os fatores do clima. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos aqui a altitude, que é um importante fator climático. Nós temos também a latitude, nós temos também a continentalidade, nós temos a maritimidade, nós temos a massa de ar, nós temos as correntes marítimas e a vegetação. Nós iremos caracterizar quase todos esses fatores ali que compõem o clima, tá? Com exceção da vegetação, que eu vou pontuar ali em algum momento, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes em relação à vegetação, certo? Então, a partir deste momento, nós iremos conhecer quais são esses fatores do clima de uma forma mais detalhada. A começar com a altitude. Acompanhe comigo. Bem, a altitude, ela é um fator ali que está relacionado à verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar. Portanto, a altura que um determinado lugar apresenta, tá? Mas assim, essa altura, né, a gente não pode chamar nem de altura, por assim dizer, tá, turma? Isso porque a gente tem uma diferença aqui entre altura e também entre altitude, tá? A altitude, ela está relacionada à questão do topo de uma montanha como essa aqui em relação ao nível do mar, por exemplo, tá certo? E a altura é quanto mede um determinado ponto. Eu vou falar tipo do professor Hilberson. Eu tenho 1,71, então da minha cabeça até a ponta do meu pé, eu tenho 1,71. Essa é a minha altura, tá? Então, a altitude, a gente vai sempre relacionar com o nível do mar, tá certo? É um ponto importante aqui para a gente corrigir, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que a pressão atmosférica em altitudes elevadas, ela é menor do que a pressão atmosférica nas áreas próximas ali ao nível do mar, tá certo? Então, vou repetir para vocês. A pressão atmosférica em altitude mais elevada, ela é menor
em relação às áreas que estão ali próximas do nível do mar. Então, quanto mais eu vou subindo, por exemplo, numa montanha como essa daqui, a minha pressão vai diminuindo. Se a minha pressão vai diminuindo, diminui também a quantidade de moléculas. Se a quantidade de moléculas diminui, diminui também a capacidade de absorver calor. E aí a temperatura vai caindo, tá certo? Em resumo, quanto maior a altitude, menor será a pressão e as temperaturas, consequentemente. Então, quanto mais eu vou subindo para altitudes mais elevadas, a minha temperatura ela vai caindo, certo? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês, de respeito a outro fator aqui do clima, que é a latitude, certo? E eu considero latitude qualquer ponto, no sentido norte ou sul, que parte aqui da linha do Equador, tá certo? Próxima da linha do Equador, nós temos latitude de 0 grau, certo? Então, tudo que está aqui na linha do Equador tem latitude de 0 grau. Conforme eu vou me distanciando da linha do Equador, essa latitude ela vai aumentando, tá? Até chegar no Polo Norte, onde a gente pode ter 90 graus, e no Polo Sul também 90 graus, certo? Bem, quanto menor a latitude, maior será a minha temperatura, mais quente será. Nessas regiões de latitude mais baixa, a gente tem uma maior incidência de radiação solar. Isso provoca ali o aumento da temperatura. Conforme eu vou me distanciando para latitudes mais elevadas, né, a gente vai tendo ali a queda da temperatura. A gente entra na zona temperada do norte e também do sul, e essas temperaturas tendem a cair. Quando chega na zona polar, tanto no norte como no sul, a gente vai tendo aí uma maior queda da temperatura, certo? Próximo dos polos ali, tanto do norte como do sul, a gente tem uma maior latitude, já está perto aqui de 90 graus, ó, e é mais frio. A temperatura ela é menor. Deu para compreender? E agora nós vamos falar de outro fator climático, de dois fatores climáticos na realidade que são importantes, que é a questão da continentalidade e também da maritimidade. E antes da gente detalhar melhor a questão da continentalidade e maritimidade, eu gostaria de exemplificar do ponto de vista prático aqui para vocês como funciona ali a maritimidade, por exemplo. Quanto mais perto do mar você está, por exemplo, você tem mais influência do corpo hídrico que está ali. A água, ela absorve radiação solar de uma forma diferente do que, por exemplo, a areia da praia, né? Então a água, ela absorve a radiação solar de uma forma mais lenta e ela perde também essa radiação solar de uma forma mais lenta. Ela perde o calor, perdão, num ritmo menor. Então, o que acontece? Durante o dia, a areia da praia aquece muito, por exemplo, né? E fica muito quente, e a água ela fica ali mais fria, não é isso? E aí, quando chega à noite, acontece o contrário, né? A areia da praia esfria demais, mas a água lá do mar ainda está mais quentinha, porque ela perde também calor de uma forma mais lenta. Caso vocês não tenham entendido esse exemplo que eu dei a partir da água do mar, eu vou citar para vocês uma realidade que é comum aqui na Amazônia. Um domingo, por exemplo. Domingo, amanheceu com um céu bonito, um sol forte, e aí você decidiu ir tomar um banho de igarapé. Lá pelo final da tarde, tipo às 16 horas, formou-se um temporal ali. Aí começou a chover. Que já observaram que quando isso acontece, a temperatura externa, ela esfria, ela começa a esfriar um pouquinho, e aí quando você entra na água do rio ou do igarapé, a água está mais quente do que a temperatura externa, por exemplo. Isso acontece porque a água, ela absorve radiação solar de uma forma mais lenta, mas ela perde também radiação solar de uma forma mais gradual. Por isso a gente consegue perceber essa diferença de temperatura, tá certo? E isso é de fundamental importância para regular essas temperaturas nessas regiões, para a gente ter essa troca de calor, por assim dizer. E agora eu gostaria de dar uma dica para vocês em relação à continentalidade e à maritimidade. Acompanhem comigo. Bem, a gente costuma dizer que quanto mais distante da água a gente estiver, a gente vai ter mais variação de temperatura, a gente vai ter uma maior amplitude térmica. Isso porque quando a gente está distante de um corpo hídrico, que é o que regula ali a temperatura, tá certo? A gente tem uma maior absorção de radiação solar, só que essa radiação solar que a gente absorve, ela acaba se dissipando muito rapidamente, o calor se dissipa muito rapidamente, por assim dizer, tá certo? É por isso que no deserto, por exemplo, a gente pode ter 50 graus durante um dia,
o dia e à noite essa temperatura pode cair para menos 2 graus, por exemplo, tá certo? Isso acontece porque não tem corpos hídricos naquela região regulando a temperatura. Professor, e cidades, por exemplo, como Manaus? Por que a temperatura não cai tanto, né, já que nós estamos distantes do mar? É porque a gente tem a floresta, a gente tem os nossos rios aqui que fazem esse papel de regulação da temperatura, por exemplo, tá certo? Bem, quanto mais próximo da água, a gente tem pouca variação de temperatura. Então, a amplitude térmica ela é menor. O que é essa amplitude térmica, professor? É a diferença de temperatura máxima e mínima no decorrer de 24 horas, por exemplo, tá certo? Então, em Manaus, por exemplo, a temperatura não vai oscilar muito na noite e também no dia, no momento mais quente do dia. Então, se eu tenho temperaturas de 31 graus durante o dia, a temperatura cai para 23, 24. A gente não tem uma amplitude térmica muito grande, conforme a gente pode ver em regiões de desertos, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão relacionada ao fator climático, massas de ar, tá certo? Começo caracterizando o que são essas massas de ar. São grandes porções da atmosfera com características comuns. E essas características estão relacionadas à temperatura, umidade e pressão. Quais são os tipos, professor? A gente tem as massas de ar oceânicas, continentais, tropicais, equatoriais, temperadas e também polares, certo? Eu tenho aqui para vocês um exemplo das principais massas de ar que atuam aqui na América do Sul como um todo e, obviamente, no Brasil, tá certo? Acompanhe aqui que a gente tem, olha, as massas de ar que estão presentes e atuando no Brasil. Nós temos aqui a massa de ar equatorial atlântica, nós temos a massa equatorial continental, nós temos a massa tropical continental, nós temos a massa de ar tropical atlântica, tá bom? E temos também a massa de ar polar atlântica lá embaixo. No inverno, a gente tem essa configuração, tá certo? E no verão ela muda porque a gente observa que a massa polar atlântica, ela entra no nosso território, né? Chega, por exemplo, até o sul da Amazônia, onde está aqui a nossa seta, e provoca aqui o fenômeno que nós conhecemos como friagem, que é quando as temperaturas aqui na região, elas caem, tá bom? Podem chegar ali a 14, 15, 16 graus, por exemplo. Tá certo? Temos aqui uma animação, tá bom, de como funciona basicamente essa circulação atmosférica. Tá? A gente está vendo que, nesse primeiro momento, a gente tem aqui as regiões tropicais mandando massas de ar mais quente para as outras regiões mais frias, né? E elas resfriam essa região, voltam novamente, são aquecidas por aqui e esse ciclo vai continuando. A gente também pode observar isso a partir do movimento, com o movimento de rotação da Terra, fica bem legal a gente observar, não é isso, como funciona essa circulação atmosférica, certo? Temos também por zona, olha, temos a zona tropical aqui, ou intertropical, e a gente observa que essa dinâmica de as temperaturas são as massas de ar, né? Elas aquecem aqui nas regiões mais quentes, elas sobem, resfriam ali, voltam novamente, aquecem e esse ciclo continua. Inclusive na zona temperada também, e também na zona mais fria, né? Nas zonas polares do nosso planeta, certo? Só que aí predomina, obviamente, as massas de ar mais frias, certo? Bem, agora que vocês já viram ali essa dinâmica das massas de ar na atmosfera, nós vamos falar de um outro fator tão importante quanto este, fator climático, tá? Que é a corrente marítima, que são, na realidade, as correntes marítimas. Bem, as correntes marítimas, de forma simplificada, elas são ali fluxos de água com características comuns que se deslocam ao longo dos oceanos, certo? Existe ali uma direta relação entre as correntes marítimas e o clima de todo o planeta. Então, essas correntes marítimas, elas influenciam também no clima, certo? E as correntes, elas são divididas em quentes, que são provenientes das regiões equatoriais, por exemplo, das áreas mais quentes do nosso planeta, e as correntes frias, provenientes das regiões ali polares, por exemplo, tá certo? Tem um mapinha para vocês aqui, que ilustra muito bem essas correntes marítimas, certo? Em vermelho estão as correntes quentes, conforme vocês podem observar no mapa, boa parte delas aqui, olha, surge nas zonas tropicais do nosso planeta, certo? Temos as correntes frias, que estão na coloração azul aqui, e boa parte delas surgem ali nas regiões mais polares.
Também tenho as correntes marítimas, né, de uma forma mais didática para vocês observarem. Eu vou mostrar para vocês aqui como elas ficam, como essas correntes marítimas ficam a partir de uma visão aqui do nosso planeta, por assim dizer, tá certo? Acompanhe aqui comigo. Vamos lá? Estão vendo aqui? Temos ali em vermelho as correntes quentes, em azul as correntes mais frias, conforme vocês podem observar, tá certo? Então é dessa forma, basicamente, que essas correntes marítimas estão espalhadas ali pelo nosso planeta. Como eu já falei anteriormente, elas são importantes para a dinâmica climática, tá certo? Tanto em uma escala local como regional e também global. Elas influenciam muito o clima também. E destaco para vocês que para entender o clima de um determinado lugar, a gente precisa analisar de forma conjunta tanto os elementos como os fatores climáticos, tá certo? Então não dá para a gente fazer isso analisando só o fator ou só o elemento do clima. A gente precisa combinar tanto os elementos como os fatores do clima. Tudo bem? Agora a gente vai dar continuidade e nós vamos observar um outro fator do clima. Aliás, nós vamos conhecer, né, quais são os principais climas do nosso planeta. Agora que vocês já sabem ali quais são os elementos e quais são os fatores do clima, que eu apresentei aqui para vocês, nós iremos trabalhar aqui os climas existentes no nosso planeta, certo? Tem um mapa aqui para vocês que espacializa os climas predominantes, os climas existentes aqui no nosso planeta, certo? E a gente observa aqui, a gente tem um clima tropical, que é essa área aqui num tom quase de laranja, tá certo? Muito comum na zona intertropical, tá? Ou zona tropical como queiram. Tem aqui no Brasil, tem na África, tem também em regiões do continente asiático. Temos o clima equatorial também, presente aqui no Brasil e nessa região aqui ao longo da linha do Equador, pegando ali a África, pegando também a Ásia, certo? Temos também o clima subtropical, tá certo? E o clima subtropical está presente aqui no Brasil também, em outras regiões da África, lá na Oceania também. Mediterrâneo, que pega aqui essa região do mar Mediterrâneo, o sul da Europa em especial, o norte da África ali também. O clima temperado, destacado aqui na cor verde, existe ali em diversas regiões do nosso planeta. Clima de deserto também, comuns aqui, olha, na África, na Oceania aqui, conforme vocês podem observar, aqui na Austrália, Oceania, tá? Caso eu tenha confundido, Oceania, perdão, e nesse caso específico aqui, a Austrália, tá certo? Bem, a gente tem um clima semiárido, comum aqui no Brasil, olha, presente também em outras regiões do mundo, como por exemplo na África, o clima polar, que é característico de regiões polares, tanto no norte como também no sul. Bem, esses foram os principais tópicos aqui da nossa aula. Como eu já falei para vocês, entendam que elementos e fatores do clima, eles precisam ser entendidos de forma combinada, de forma conjunta, para a gente compreender melhor as características e o porquê da existência de um clima em um determinado lugar. Bem, com isso a gente chega ao fim da nossa aula.